Olá pessoal, vamos para mais uma aula e na aula de hoje nós falaremos sobre madeira. A madeira ela é um material anisotrópico, ou seja, possui diferentes propriedades em relação aos diversos planos ou direções perpendiculares entre si. As propriedades mecânicas da madeira dependem da disposição das suas fibras e não há simetria de propriedades em torno de qualquer eixo. Pessoal, a grande maioria das bancas cobra principalmente sobre os defeitos das madeiras. Isso é o que mais cai nas provas de engenharia civil referente a madeiras. As árvores para aplicações estruturais são classificadas em dois tipos quanto à sua anatomia: coníferas e dicotiledôneas. Pessoal, as coníferas da classe Gimnosperma são chamadas de madeiras moles. Elas têm as folhas perenes com formato de escamas ou agulhas e são típicas de regiões de clima frio. Os dois exemplos mais comuns dessa categoria de madeira são o pinho do Paraná e os pinos. Já as dicotiledôneas da classe Angiosperma são chamadas de madeiras duras, ou seja, possuem maior resistência. Elas têm maior densidade e se aclimatam melhor em regiões de clima quente. Elas têm folhas achatadas e largas, além de lento crescimento. Como exemplo desse tipo de madeira, temos praticamente todas as espécies da região da Amazônia. Podemos citar mais explicitamente as seguintes madeiras: peroba rosa, ipê, maçaranduba, mogno e o jatobá. A madeira é um material complexo, poroso e com características diferentes nos seus três sentidos de crescimento: sentido longitudinal, ou seja, axial, sentido radial e tangencial, conforme nossa figura abaixo. Pessoal, falaremos agora sobre defeitos na madeira. Geralmente, madeiras com defeitos apresentam baixa resistência. Entre os defeitos nas madeiras, há os defeitos na forma do tronco, como a conicidade, tortuosidade, bifurcação ou aforquilhamento, tronco sulcado e tronco com reforço basal. O defeito de conicidade na madeira é a diferença excessiva entre os diâmetros da ponta grossa e da ponta fina, e isso resulta em perda excessiva de material, visto que a obtenção da madeira serrada se dará a partir da ponta de menor diâmetro. Como exemplo de uma madeira com defeito de conicidade, temos a nossa figura abaixo. Dando continuidade nos defeitos do tronco da madeira, falaremos agora sobre a tortuosidade. Tortuosidade é o desvio na forma do tronco ou a forma irregular do mesmo, que pode gerar uma maior quantidade de resíduos, diminuindo o rendimento. A tortuosidade pode ser consequência tanto de fatores genéticos, que são as características da espécie, e também de influências externas, como solos desfavoráveis, relevo, condições climáticas, etc. Em nossa figura, temos o exemplo de uma árvore com o defeito de tortuosidade. Troncos com reforço basal é quando as raízes funcionam como contrafortes nos troncos, conforme nossa figura abaixo. Se nós prestarmos atenção nesse tipo de árvore, veremos que esse tipo de árvore não tem aproveitamento algum para a construção civil. Vamos falar agora sobre defeitos na estrutura anatômica da madeira. Esses defeitos apresentam problemas no crescimento da árvore, e um desses defeitos são as fendas. Fendas são formações nos anéis de crescimento de largura irregular. Normalmente, elas se originam devido a variações bruscas na área de plantio ou nas condições climáticas, ou ainda devido à secagem mais rápida na superfície. Em nossa figura, nós temos o exemplo das fendas
em uma madeira? Fendas periféricas e fendas no cerne da madeira. O defeito de nó na madeira é caracterizado como uma imperfeição nos pontos do tronco onde existem galhos. Nos nós, as fibras longitudinais sofrem desvio de direção, ocasionando diminuição na resistência à tração da madeira. Temos o exemplo desse tipo de defeito em nossa figura abaixo. O defeito de gretas, também conhecido como ventas, é o defeito de separação entre os anéis anuais, provocados por tensões internas devido ao crescimento lateral da árvore ou ações externas, normalmente ações do vento. Como exemplo desse tipo de defeito na madeira, temos as nossas figuras abaixo, a qual a figura da esquerda mostra o defeito de greta parcial e o defeito de greta completa. Pessoal, chegamos ao final da introdução de nosso assunto sobre madeiras. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Bons estudos!